Olá, bom dia a todos. Estamos aqui com Sara Espinha, quem é especialista em estudos pós-coloniais lusófonos. Vamos discutir em particular a luta de Moçambique para atingir a independência com a ajuda do falecido líder Samora Machel. Bom dia, muito obrigada por me receber no programa de hoje. Naturalmente, portanto, para aqueles de nossos telespectadores que podem não conhecer, conta-nos um pouco sobre Samora Machel em geral. Então, Samora Moises Machel era um comandante militar e eventual presidente de Moçambique desde 1975 a 1976. É um nome mais associado com a libertação de Moçambique do colonialismo português e a construção de um Estado pós-colonial no Moçambique. Ele diretamente experimentou o domínio do colonialismo, tendo crescido numa fazenda onde o seu pai foi forçado a crescer o algodão por trabalho intensivo e também aceitar os preços mais baixos do que os seus homólogos brancos. Nos anos 50, a fazenda deles foi dada aos colonizadores brancos e, no fim de evitar a fome, os parentes do Samora Machel se foram para a África do Sul para trabalhar nas minas numas condições opressivas e perigosas. Samora Machel, ele mesmo começou a estudar no hospital do Lourenço Marques, de estudar a enfermagem, mas ele não podia continuar depois de descobrir que o seu irmão tinha morrido nas minas. Algo deve ter sido provocado nele, porque pouco depois ele deixou para se juntar à luta nacionalista do Moçambique na vizinha Tanzânia. Você mantém a opinião de que ele era um bom líder? Isso tem algo que ver com seus pontos de vista bastante avançados no movimento dos direitos das mulheres? Sim, exatamente. Ele mostrou elementos de intersetorialidade do que não se lê tanto na história, nem sobretudo nos movimentos de libertação. Se nos aprofundarmos nos estudos do colonialismo, encontramos este fenômeno do duplo colonialismo, ou seja, as mulheres negras experimentavam duas vezes as dificuldades do que os homens por causa de que foram discriminadas por sua raça e também seu sexo. Por isto, Machel era bastante vanguardista por seu tempo. No ano 1953, ele falou na primeira conferência da mulher moçambicana e fez um discurso ditado de que a libertação das mulheres é fundamental para a libertação e a revolução moçambicana. Ele foi capaz de reconhecer a desigualdade na sua própria comunidade e também reconhecer os benefícios nem só para as mulheres, senão para também o seu próprio movimento. Então, já falamos um pouco sobre o seu tempo antes de chegar ao poder. Como era como líder? Pois, na primeira década da independência, Machel, o presidente Samora, como era carinhosamente conhecido, enfrentou a imensa tarefa de reconstrução nacional de Moçambique. Ele liderou a socialização dos serviços, a nacionalização da riqueza e também supervisionou a transformação de Frelimo, que era o movimento de libertação moçambicana, num partido marxista-leninista. Também apoiou a Robert Mugabe em sua luta para acabar com a dominação branca no seu país de Rhodesia. Pelos anos 70, ele
o governo enfrentou pressões crescentes como a guerras de guerrilha ou as inundações destrutivas que foram seguidas por a seca da região devastadora. E também a recessão econômica mundial que combinaram para criar uma situação de crise no Moçambique. O governo encontrou-se cada vez mais incapaz de alimentar, defender e servir seu povo. Mas Machel se manteve caracteristicamente pragmático, assumindo a responsabilidade das decisões, tanto populares como impopulares. Ele impôs sanções econômicas no governo de Rhodesia, que era uma decisão bastante impopular. E também assinou o Nkomati Accord com a África do Sul, um pacto de não agressão, com a esperança de aliviar a opressão econômica e militar que minava cada vez mais a viabilidade do país, da economia do país. Ele permaneceu popular, em parte porque os moçambicanos relacionaram com a experiência pessoal de Machel, como era um camponês, um trabalhador, um guerreiro e também um militante político. Não é verdade que muita controvérsia ainda rodeia a sua morte? Qual é a sua opinião sobre isso? Sim, é verdade. Ainda existe muita controvérsia com as investigações continuando tão tarde como até tão tarde como no ano passado. Embora houvesse pouco para indicar que estava envolvido, digamos, o jogo sujo, muitos críticos mantêm desconfiados e ele estava de volta de uma reunião internacional na Zâmbia, na avião presidencial, quando o avião caiu nas montanhas de Limbombo, perto de Mumbuzini, que fica nas fronteiras de Moçambique. O principal suspeito do acidente foi o África do Sul, embora tinham assinado o acordo, como já tinha dito, do Pacto de Não Agressão. Alguns especulam que este foi porque apenas 2 semanas antes do acidente, alguns soldados sul-africanos ficaram feridos por minas terrestres nas fronteiras onde caiu o avião. A revista Time observou que este acidente realmente parecia demasiada coincidência. Por toda a África Austral, pessoas zangadas lamentaram a perda de Samora Machel. Manifestantes em África do Sul culpou o seu governo próprio pelo acidente. Também na Rhodesia, milhares de jovens invadiram pelo centro da cidade de Harare. Tudo isto serve para mostrar quanto amado era Machel por toda a África Austral. E ainda permanece um mistério, mas deveríamos dizer para os telespectadores em casa que nenhuma evidência para qualquer feito ainda surgiu, mas na minha opinião pessoal, eu acho que
era demasiado conveniente para muitas pessoas. Sara, obrigada por uma discussão tão intrigante, mas infelizmente ficamos sem tempo para continuar. Muito obrigada.